Há alguns anos, comecei a trabalhar como comissária de bordo numa companhia aérea pequena em Florianópolis, Santa Catarina. Era meu primeiro emprego de verdade e eu estava super animada. A empresa fazia voos curtos pelo litoral sul e sudeste para cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Parecia perfeito para alguém como eu, que tinha acabado de sair do treinamento e estava louca para conhecer lugares novos. Tudo começou bem tranquilo. Meus turnos eram normalmente voos de manhã, o que significava acordar cedo, mas também ter as noites livres. Eu morava sozinha num apartamento gostoso, no bairro Trindade. Minha rotina logo se ajeitou. Manhãs corridas, tardes cheias e noites calmas em casa, descansando antes de dormir cedo. Um mês depois de começar, as coisas ficaram esquisitas. Foi algo leve no início. Notei um passageiro, um cara na faixa dos 30 anos, chamado Ricardo, como soube depois, aparecendo em vários dos meus voos. Ele era calado, sempre educado, e nada nele parecia estranho de cara. Passageiros frequentes eram normais. Não era raro ver rostos conhecidos nessas rotas. No começo, não liguei muito. Mas depois de vê-lo pela quarta vez em 2 semanas, sempre nos meus voos, comecei a ficar meio incomodada. Ele sempre dava um sorriso educado, dizia oi, mas depois me olhava em silêncio do assento dele. Não tinha nada exatamente perigoso nele, mas o jeito que ele me encarava parecia intenso, quase como se me conhecesse. Tentei ignorar, pensando que era só coisa da minha cabeça. Afinal, lidar com passageiros fazia parte do meu trabalho como comissária. Mas logo a presença dele parecia menos por acaso. Num voo de Florianópolis para Salvador, olhei para o assento dele no meio do voo e vi que ele estava tirando uma foto, apontada bem para mim. Quando nossos olhos se cruzaram, ele abaixou o celular com calma, sorriu e olhou para o lado. No dia seguinte, num outro voo, evitei olhar na direção dele de propósito. Mas durante o serviço de bebidas, peguei ele me olhando várias vezes. Sempre que eu notava, ele desviava o olhar rapidinho. Parecia planejado, como se estivesse testando até onde podia ir. Meu desconforto foi crescendo. Ainda não tinha falado disso com ninguém, nem com colegas, amigos ou família. Parte de mim sentia vergonha. Talvez eu estivesse exagerando. Não era raro comissários receberem uma atenção chata de vez em quando. Mas tinha algo muito esquisito no comportamento do Ricardo. A coisa mudou de vez uma semana depois, durante uma escala noturna em Porto Alegre. Foi um dia cansativo, com vários voos, e eu estava doida por uma noite sossegada no hotel. Depois de me instalar no Plaza, no centro, resolvi andar até uma lanchonete pertinho para jantar. Ao sair para a rua, dei uma olhada rápida para o outro lado da calçada e fiquei paralisada. Ricardo estava parado embaixo de um poste, como se estivesse esperando alguém. Meu coração disparou. Talvez fosse só coincidência. Ele podia ser um viajante a trabalho, né? Mas aí lembrei que ele estava no meu voo mais cedo. Será que ele estava me seguindo? Tentando ficar calma, atravessei a rua para o lado oposto e andei rápido até a lanchonete, torcendo para ele não ter me visto. Lá dentro, peguei uma mesa bem longe das janelas e fiquei olhando para fora, nervosa. No meio da minha comida, a porta abriu e senti um aperto no peito. Ricardo entrou. Ele não veio falar comigo. Em vez disso, pediu um café, sentou no balcão e me olhou de canto, me cumprimentando com um leve aceno. Perdi a fome na hora. Paguei correndo, saí da lanchonete e voltei rápido para o hotel, olhando para trás o tempo todo. Por sorte, não o vi mais naquela noite, mas dormir foi difícil. A essa altura, o comportamento dele tinha passado do limite. Pensei em denunciar para a companhia, mas ainda estava na dúvida. Ele não tinha me ameaçado diretamente nem feito nada ilegal que eu pudesse provar. Mesmo assim, o medo começou a mudar meus dias. No trabalho, eu vivia olhando os rostos dos passageiros, com medo de encontrar ele. Semanas passaram sem ele aparecer e comecei a relaxar,
achando que era tudo imaginação minha. Até que, num voo noturno de São Paulo para Florianópolis, vi o rosto dele de novo. Dessa vez, ele estava na primeira fila, bem do lado da Gelly. Me senti encurralada. Durante o voo curto, Ricardo me olhava sem disfarçar. Era como se ele quisesse que eu visse, que soubesse que ele não ia parar. Depois do pouso, esperei todos os outros passageiros saírem, tentando evitar qualquer contato com ele. Mas ele demorou de propósito, arrumando as coisas bem devagar. Por fim, ao passar por mim, ele se aproximou um pouco e disse: "Boa noite, até logo." Meu sangue gelou. As palavras pareciam normais, mas o tom e a intenção por trás delas eram assustadores. Quando ele saiu, fiquei parada, com o coração acelerado. Foi aí que percebi que não dava mais para ignorar. Eu precisava denunciar. No dia seguinte, falei com meu chefe, contando tudo. A segurança da companhia e a polícia local foram chamados, mas me disseram que não dava para fazer muito sem provas claras ou ameaças diretas. Ricardo ainda não tinha cometido um crime evidente. A companhia mudou minha escala e me tirou dos voos por um tempo, esperando que a distância fizesse ele desistir. Pareceu dar certo, pelo menos no início. Semanas passaram tranquilas, mas uma noite, ao entrar no meu prédio depois de fazer compras, vi um bilhete dobrado embaixo da minha porta. Com as mãos tremendo, abri. Dentro tinha uma frase escrita com capricho: "Você não devia ter contado para ninguém." Meus braços tremeram ao ler aquelas palavras, entendendo com um medo danado o que isso significava. Ele sabia exatamente onde eu morava. Liguei para a polícia na hora, mostrando o bilhete. Eles investigaram, olharam as câmeras de segurança, mas não acharam imagens claras de ninguém suspeito. Mais uma vez, fiquei sem nada além de medo. No fim, não tive outra saída a não ser mudar de apartamento, trocar meus contatos e até pedir transferência dentro da companhia. Aos poucos, tentei voltar ao normal, embora a lembrança ainda me pegasse. Hoje, ainda olho para trás quando estou sozinha, sempre atenta, sempre cuidadosa. O tal Ricardo nunca mais apareceu, mas nunca consigo tirar da cabeça a sensação de que ele está por aí, em algum canto, esperando pacientemente. Minha tia e meu tio me visitaram em Recife no último inverno. Conversamos por horas sobre coisas normais de família. Em algum momento dessa conversa longa, o papo caiu em histórias esquisitas. Meu tio não é de inventar histórias. Então, quando ele disse que tinha uma lembrança que nunca ia sair da cabeça dele, abri meu notebook e comecei a escrever. Ele deu um sorrisinho, balançou a cabeça e disse para avisar quem lesse isso que é só a voz de um velho e que algumas partes podem parecer impossíveis. Ele começou contando que terminou a faculdade na UFPE em 1974. Naquela época, arrumar um emprego bom era fácil. As empresas mandavam cartas e até ligavam para os alunos, chamando para entrevistas. Ele não queria passar a vida num escritório chato, então esperou por algo que combinasse com ele. A chance veio durante um voo no feriado de Corpus Christi para visitar minha tia. Enquanto olhava os pontinhos brilhando dos aviões cruzando o céu escuro, ele se apaixonou pelo controle de tráfego aéreo. Gostava das vozes firmes, das luzes se mexendo, de tudo aquilo. No aniversário de 27 anos dele, ele já tinha passado em todos os exames e podia trabalhar sem outro controlador olhando por cima do ombro. O primeiro posto não era escolha dos novatos. Em vez de um aeroporto famoso como o de Guarulhos ou Recife, ele foi parar em Garanhuns, Pernambuco. Muita gente acha que Garanhuns é uma cidade grande, mas é só uma cidadezinha do interior. O aeroporto lá tinha uma pista curta, apertada entre plantações de cana. Os funcionários do turno do dia iam embora às 5 da tarde, mas a torre ficava aberta até às 4 da manhã. Muitas rotas cruzavam o céu ali, então um avião com problema podia precisar pousar a qualquer hora.
Meu tio ficava sozinho na sala de vidro no topo, enquanto um vigia chamado Zé dormia lá embaixo, perto dos balcões vazios. A maior parte do tempo era silenciosa. Ele passava as noites longas, lendo livros grandes e fazendo palavras cruzadas. Também falava bastante ao telefone com minha tia, em voz baixa. Dizem que ser controlador de tráfego aéreo é pesado para os nervos. Em Garanhões, ele ficava entediado quase sempre. De vez em quando, um aviãozinho pequeno chamava no rádio, pedindo ajuda para pousar. Essa rotina calma foi até meados de fevereiro de 1979. No dia 20 de fevereiro, o vento soprava forte pelos campos, mas não tinha chuva. Ele estava escalado para ficar até o fechamento. Não tinha voos marcados, então ele esperava só tédio. À 1 da manhã, um avião pequeno chamou pelo rádio, a uns 50 quilômetros ao norte. Uma tempestade forte em João Pessoa obrigou o piloto a procurar uma pista mais segura. Meu tio pegou o binóculo, verificou como estava a visibilidade e começou a guiar o avião para o pouso. O pouso parecia difícil por causa do vento de lado, mas as rodas tocaram a pista sem problema. Ele levantou o binóculo para dar mais uma olhada e ficou paralisado. Uma mulher caminhava pela pista. Ela usava um vestido leve de verão, sem casaco, sem sapatos, como se estivesse num dia quente. Estava muito frio. Pior, ninguém conseguia explicar como ela tinha chegado ao meio de uma pista ativa. Confuso, meu tio pegou o microfone e chamou o avião. "Você está vendo uma mulher na pista?" perguntou. O piloto parecia calmo, mas surpreendido, e desceu para checar. Pelo binóculo, meu tio viu o piloto se aproximar dela, falar, e então ela se inclinou, chegando a boca perto do ouvido dele. Ficaram assim por uns 10 segundos, sem se mexer. De repente, o piloto se endireitou, virou e correu de volta para o avião. A hélice começou a girar. Meu tio gritou no rádio, mandando ele esperar, mas o piloto ignorou todos os chamados. O aviãozinho acelerou pela pista e subiu na noite. O rádio ficou cheio de chiado. No barulho, ele ouviu pedaços de palavras, até uma ordem clara: "Corre!" O sinal parou. Ele se encostou na cadeira, tentando entender o que tinha ouvido, e então lembrou da mulher. Quando levantou o binóculo de novo, ela estava virada para a torre, a 200 metros, com os olhos tão abertos que pareciam doer. Sem nenhum sinal de chuva sobre os pés dela, ela começou a correr direto na direção dele. Ele tinha servido 6 anos no exército e achava que o medo não mandava mais nele. Mas algo naquela figura correndo pela noite fez um frio subir pelo peito. Ele chamou Zé, o vigia, mas não teve resposta. Olhou para baixo bem a tempo de ver a porta da torre se abrir com tudo. O instinto o levou para o banheiro pequeno do lado dos radares. Ele se trancou lá dentro. Do lado de fora, virou um caos. Equipamentos caindo, gavetas batendo, o som rápido de passos. Uma batida forte acertou a porta do banheiro, tão violenta que a maçaneta tremeu. Aí, o silêncio tomou conta. Ele ficou escondido até a luz laranja do amanhecer entrar por baixo da porta. Às 7h30, o controlador do turno da manhã, chamado Carlinhos, chegou, xingou alto e abriu a porta para ele. A sala de controle estava destruída. Painéis de rádio arrancados, telas quebradas, papéis espalhados pelo chão. A polícia colheu depoimentos e balançou a cabeça. Os concertos levaram 11 dias. O Zé foi demitido por dormir no plantão. Falaram em colocar câmeras, mas não instalaram na hora. Meu tio se convenceu de que a invasora devia ser uma mulher com problemas mentais de alguma cidade perto. A história foi ficando mais fraca na cabeça dele, até parecer meio real, meio pesadelo. Ele voltou no dia 4 de março. As noites ficaram calmas pelo resto de fevereiro e começo de março. A chuva continuava caindo. Uma noite, quase no fim de mais um turno,
um jato particular chamou a 80 quilômetros de distância. Turbulência e gelo os obrigaram a pedir um pouso imediato. O jato era maior do que a pista de Garanhuns costumava receber, mas emergências mudavam as regras. Ele deu autorização e ficou olhando a chuva girando do lado de fora do vidro. Aí, como um fantasma, ela apareceu de novo. Ela surgiu no fim da pista, descalça como antes, o vestido leve balançando contra os pingos. De algum jeito, o rosto dela estava virado direto para ele, os olhos ainda arregalados, sem piscar. Ele percebeu que no primeiro encontro ela nunca tinha fechado os olhos. 2 minutos inteiros se passaram enquanto ela encarava sem abaixar as pálpebras. Ele mandou o jato esperar na altitude, mas o piloto recusou. Não podiam ficar no ar com aquele tempo. Ele deu permissão com o coração disparado, sabendo que a mulher estava agora a só 30 metros da porta da torre. Contra as ordens, ele correu escada abaixo e trancou a porta externa. Depois voltou rápido para o console. Da janela, a pista parecia vazia. Talvez ela tivesse sumido. O jato anunciou a aproximação final. Nesse momento, algo bateu contra a porta de baixo. O metal fez barulho. Ele ficou olhando para o rádio, porque olhar para outro lugar parecia impossível. Passos pesados subiram a escada da torre, cada pisada alta, como se alguém estivesse batendo o pé no metal de propósito. Ele manteve a voz firme e autorizou o pouso do jato. Atrás dele, a porta do escritório fez um barulho ao abrir. Tudo nele queria correr, mas ele não conseguia nem virar a cabeça. Um sopro frio passou pelo pescoço. Ele sentiu lábios pararem a 1 centímetro do ouvido. Um sussurro veio: desce para o campo. O tom não era alto, mas carregava uma raiva pesada, mais fria que o vento lá fora. O jato pousou direitinho e começou a taxiar. O sopro sumiu. Os passos foram embora, rápidos no começo, depois desapareceram. Ele se forçou a virar, viu a porta vazia e conseguiu chamar o vigia. Juntos, revistaram todos os andares. Nenhum sinal dela. A polícia chegou e vasculhou a torre, a pista e as plantações além da cerca. Acharam uma única linha de pegadas descalças indo do campo até a torre. Não tinha pegadas voltando. A chuva caía leve, suficiente para marcar novas pegadas, mas não apareceu mais nada. Ele temia que achassem que tinha bebido no plantão. Tinha certeza de que a mulher era real, não um fantasma, mas não conseguia explicar como ou porquê. Sem provas concretas, ele guardou a maioria dos detalhes para si. A primavera chegou cedo naquele ano. Em abril, a chuva parou e brotos verdes surgiram nos campos. Ele se convenceu de que o horror tinha acabado com o inverno. Numa noite quente de fim de abril, um cargueiro reportou problema num motor. Precisavam pousar rápido. Ele os guiou, confiante de novo, até que um movimento na pista chamou sua atenção. Lá estava ela, sob as luzes amarelas, a pele acinzentada agora, o vestido em pedaços. O cabelo grudava molhado nas bochechas, embora não chovesse há dias. Um motorista de caminhão de combustível ficou parado perto do veículo. Ela tocou a manga dele, sussurrou, e o motorista tropeçou para trás, entrou na cabine e saiu acelerando. A buzina do caminhão ecoou pelos campos, sumindo entre as canas. Meu tio chamou o substituto do Zé, mas o novo vigia estava verificando um portão. Sozinho de novo, ele sentiu a torre tremer enquanto a mulher começava a subir a escada de ferro do lado de fora. As escadas eram parafusadas na parede, como uma saída de incêndio. Ele ouviu o barulho de pés descalços no aço. O piloto do cargueiro continuava falando, pedindo ajustes finais. Meu tio passou as instruções com a voz fraca, olhando para a escotilha no teto que dava para a plataforma externa. Cada batida ficava mais alta, até ele saber que ela estava a um passo.
A escotilha se abriu. O vento entrou, mas parecia mais fraco que o frio já dentro da sala. A cabeça dela apareceu primeiro, inclinada, os olhos ainda mais arregalados. Ela rastejou pela abertura de mãos e joelhos, a pele azulada de frio, embora o ar estivesse morno. Ao se levantar, ela não olhou para os equipamentos nem para as luzes. Olhou só para ele. O carregueiro pousou com um barulho que sacudiu os vidros. A mulher hesitou, virou e atravessou a sala. Seus pés descalços pisaram numa tela quebrada, cortando-se, mas ela não parou. O sangue deixou pequenos círculos no chão. Ela subiu no parapeito oposto e saiu para o nada, caindo pelas janelas e sumindo na escuridão. Policiais e equipes médicas vieram depois que o avião estacionou. Procuraram embaixo da torre com lanternas. Não tinha corpo, nem sangue sob as janelas, nem marcas de arrasto. Só as manchas de sangue dentro da sala provavam que ela esteve lá. Essas manchas nunca saíram de verdade. A manutenção pintou por cima, mas a forma escura sempre voltava. Meu tio terminou a história dizendo que trabalhou naquele aeroporto por mais 6 meses antes de se mudar para Maceió. Nunca mais viu a mulher. Às vezes, em noites sem sono, ele ainda ouve o barulhinho de pés no metal e sente um sopro frio na pele. Ele se pergunta se a mulher era de carne e osso, ou algo mais antigo, algo que usava uma forma humana para se aproximar de quem olhava de uma certa torre de vidro num campo solitário de cana. Ele admite que nunca vai saber. Mas, a cada inverno que passa pelo Nordeste, ele abre o jornal e verifica notícias de cidades pequenas, procurando por relatos estranhos. Até agora não encontrou nada, e esse silêncio o assombra ainda mais. Ele se encostou na cadeira, cruzou as mãos e ficou olhando para o chão até as últimas palavras pararem na sala. Minha tia tocou o ombro dele e disse que o café tinha esfriado, mas ele nem pareceu notar. Salvei o arquivo, fechei o notebook e, de repente, senti o peso de uma noite em Garanhuns que nunca vi. Meu tio viveu uma vida cheia, mas, quando lembra aquelas horas na torre, a voz dele ainda treme como chiado num rádio numa pista gelada. Eu não voava há anos, mas meu neto insistiu que eu fosse à formatura dele em Salvador. Ele reservou o voo mais barato que encontrou, um voo noturno da Azul, saindo de São Paulo às 23h55 e chegando um pouco depois das 8 da manhã. Tenho 69 anos e ando com bengala, então o agente do portão me ajudou a embarcar antes. A fileira 14 ficava no meio da cabine, lado direito. Meu assento era 14B, no corredor. A janela 14A aparecia como vazia no painel de embarque. Um assento vazio ao meu lado parecia uma sorte danada. Guardei minha bolsa, ajeitei o casaco sobre os joelhos e ouvi o movimento lento dos outros passageiros passando. A maioria parecia cansada, com capuzes, fones de ouvido, copos de café tremendo em mãos nervosas. Quando o embarque parecia quase no fim, um homem entrou na minha fileira. Ele não hesitou nem olhou o bilhete. Só se virou de lado, passou para o 14A e sentou. Senti o roçar de um casaco de lã pesado na minha manga. A cabeça dele ficou baixa, o queixo escondido num cachecol cinza. Sem bagagem de mão, sem bebida, ele cruzou as mãos no colo, os dedos pálidos contra luvas pretas. Resolvi ser educada. Noite longa, falei baixo. Ele não se mexeu. Tentei de novo. Salvador é mais quente que isso. Nada. Dei uma risadinha mais para mim mesma e virei para o corredor. As luzes da cabine diminuíram para a decolagem. Esperava que ele colocasse o cinto, mas já estava afivelado. Talvez ele tivesse colocado antes de eu notar. Durante a subida, o avião chacoalhou, como sempre, como um ônibus em estrada de chão. Meu vizinho de assento não se mexeu 1 centímetro. Os ombros dele ficaram retos, a postura dura demais para quem planejava dormir. Notei o cinto de segurança brilhando contra o tecido opaco do casaco. Cada fio parecia molhado, quase pegajoso,
como se ele tivesse andado na garoa. 1 hora depois, as comissárias começaram o serviço silencioso. O carrinho veio pelo corredor, oferecendo água e salgadinhos. Quando a moça chegou na nossa fileira, ela se inclinou para mim. Algo para beber? Peguei uma água com gás. Ela olhou para o assento da janela, confusa. E para ele? Ele não disse nada, falei baixo. Ela se aproximou do homem. Senhor? Sem resposta. Ela esperou um instante, colocou uma garrafinha de água na mesinha dele, intocada, e seguiu adiante. Tomei minha água com gás, as bolhas pinicando a garganta. Notei as luvas do homem. Não refletiam a luz do avião, como se engolissem tudo. A respiração dele não formava vapor no ar frio da cabine. Devo ter cochilado, porque acordei no escuro, exceto pelas luzes de emergência no corredor e o brilho fraco de um filme a 3 fileiras na frente. Meu relógio marcava 3h07. Meu pescoço estava doendo. Estiquei um pouco e senti a manga do casaco de novo, pressionando levemente meu braço, como se ele tivesse se chegado para o meu lado enquanto eu dormia. A pressão era constante, não era uma batida por causa da turbulência. Me afastei, mas o braço da poltrona me prendeu. Disse, Senhor, pode me dar um pouco de espaço? Sem resposta. Apertei o botão de chamada. Nada aconteceu. Talvez a luz estivesse quebrada. Em vez de esperar, resolvi ir ao banheiro. Levantei com cuidado, fui para o corredor e caminhei até a guele traseira. Atrás de mim, o homem não se mexeu. A fila do banheiro era curta. 2 adolescentes e um homem de terno o esperavam. Olhei pelo corredor. Daquele ângulo, o assento 14A parecia vazio. Só o encosto brilhava na luz azul. Franzi a testa, inclinei a cabeça e apertei os olhos. Ainda vazio. Um pensamento frio passou por mim. Talvez ele tivesse me seguido, mas eu não tinha ouvido passos. Quando voltei, o 14A estava ocupado de novo, pela mesma figura parada. Sentei no 14B, com o coração batendo forte. Tentei descansar, mas ficava prestando atenção na respiração dele. Nada. Só o zumbido constante dos motores e o barulhinho de copos na classe executiva. Quando o amanhecer chegou, uma faixa rosa apareceu na janela do outro lado do corredor. As luzes da cabine acenderam. A comissária-chefe anunciou que começaríamos a descida em breve e pediu para todos levantarem os encostos. O homem ao meu lado continuava parado. Foquei em coisas pequenas, dobrando o cobertor, ajeitando a alça da bolsa até as rodas tocarem o chão. Pousamos às 8h11, passando por gramados verdes da Bahia. Os passageiros soltaram os cintos, levantaram, se espreguiçaram e pegaram suas malas. Esperei ajuda com minha bengala. Quando finalmente levantei, o homem ainda estava lá, mãos cruzadas, olhar baixo. Toquei a manga dele, querendo me despedir ou pelo menos me desculpar. A lã estava mais fria que o vidro da janela. Passei por ele e saí. Dentro da ponte de embarque, uma comissária jovem correu até mim, ofegante. Senhora, a senhora estava no 14B? Sim. Tinha alguém no assento da janela? Hesitei. Um homem de casaco cinza. Ela fez uma cara estranha. Nosso manifesto mostra o 14A vazio. Não devia ter ninguém lá. Ele esteve lá a noite toda. Outra comissária se juntou, segurando um tablet. Ela rolou a tela, fez uma careta e olhou para mim. A contagem de embarque bateu, todos os assentos assignados ocupados, sem extras. Fiquei tonta. Talvez um embarque de última hora. Elas trocaram olhares. Os registros do portão não mostram isso. Uma comissária me levou com cuidado até uma cadeira, enquanto a outra voltou para o avião. 1 minuto depois, ela voltou, abalada. O assento está vazio, os cintos cruzados. Insisti para verificarem as câmeras.
Elas prometeram que fariam isso. Saí perturbada, mas tentando explicar. Cansaço, luz fraca, meus olhos cansados. Na casa do meu filho, contei a história. Ele meio sorriu, meio preocupado e perguntou se eu tinha alguma prova. Lembrei da foto. Durante o embarque, tirei uma foto rápida da cabine para mandar para minha filha, uma brincadeira boba sobre viajar sozinha. Abri a galeria. A fileira 14 apareceu. 2 assentos, o meu e a janela vazia. Sem casaco cinza, sem mãos enluvadas. Mas a lembrança do tecido áspero do casaco era tão real quanto o celular na minha mão. Ainda sentia o peso dele contra meu braço. Ainda lembrava do cheiro de lã molhada. Passei o dia com a família, tentando aproveitar a festa, mas a noite trouxe pensamentos inquietos. Deitei na cama de hóspedes, repassando cada momento. O embarque, o homem calado, a água intocada. Me perguntei se algumas pessoas viajam de um jeito diferente, passando entre contagens de passageiros e câmeras, precisando só de um assento e do calor de outro corpo por perto. Talvez ele não quisesse fazer mal, talvez só quisesse companhia numa viagem longa e fria. Na manhã seguinte, a curiosidade venceu o medo. Liguei para o atendimento da Azul. Depois de 3 transferências, falei com uma supervisora. Perguntei se a tripulação encontrou algum pertence no 14A, carteira, bilhete, qualquer coisa. Ela disse que a limpeza só encontrou uma garrafa de água fechada, então perguntou se eu era a mulher que registrou um incidente ao chegar. Confirmei. Ela fez uma pausa e baixou a voz. A cabine revisou a lista de passageiros e as imagens de embarque. Não há registro de ninguém entrando naquele assento. Agradeci e desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de frio. Rolei meus contatos e achei o número do meu falecido marido, ainda salvo, embora ele tenha partido há 3 anos. Toquei no número, sabendo que não levaria a lugar nenhum, mas querendo ouvir a mensagem automática, só para encher o quarto com uma voz, mesmo gravada. Lá fora, o barulho distante do trânsito parecia o ronco de motores de avião.